Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação na linguagem MQL5. Bem, na aula de hoje eu vou explicar para vocês como que a gente acessa dados de indicadores customizados, tá? Então essa é a parte 2 da aula acesso a dados de indicadores. Lembrando que no caso de indicadores customizados, pessoal, a gente tem um probleminha maior, tá? Que é, na maioria das vezes, a falta de documentação com relação ao indicador customizado. Então, quando o indicador ele é nativo do MetaTrader, você tem toda uma documentação, né, com relação ao indicador, que já é anexada ao próprio MetaTrader, tá? Mas quando você trabalha com indicadores customizados, na maioria das vezes, você não tem nem documentação e nem suporte do próprio desenvolvedor, tá? Então, nesse caso, qual é o problema que a gente tem? O problema que a gente tem é um problema de mapeamento dos buffers, tá? Então, quando a gente trabalha com indicadores customizados, a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, para a gente trabalhar com esses indicadores customizados é isso aqui que a gente chama de mapeamento de buffers, tá? Ou simplesmente mapear os buffers. Se você não mapear os buffers do indicador, então realmente você não vai conseguir acessar os dados da forma correta, tá? Então, o que é o mapeamento de buffers? Para a gente poder entender o que é mapeamento de buffers, vamos pegar aqui um indicador, pessoal, que tenha inúmeros buffers. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Pegando aqui um exemplo, deixa eu só remover todos esses indicadores do gráfico. E aqui eu vou colocar agora para vocês um indicador bastante conhecido, que é o que a gente chama de bandas de Bollinger. Ele está aqui na pasta Bill Williams, né? Se eu não me engano. Está na pasta tendência, sim, tendência. Bollinger Bands, tá? Então o que acontece? Quando eu puxo o indicador bandas de Bollinger para o gráfico, vocês vão ver que o indicador ele tem aqui os parâmetros, né? São 4 parâmetros básicos. Nós temos aqui o período do indicador, o deslocamento do indicador, a quantidade de desvios e o chamado preço base, né, do cálculo do indicador. Geralmente a gente usa preço de fechamento, ok? Então, colocando aqui o indicador bandas de Bollinger no gráfico, pessoal, nós temos agora o seguinte problema. Esse indicador ele tem 3 buffers, tudo bem? Então, como vocês podem ver aqui, olha, aqui na janela de dados do MetaTrader 5, a gente consegue ver 3 elementos, né, na janela de dados, com esse Fzinho amarelo aqui, que indica o que, pessoal? Esse Fzinho amarelo significa cálculo de indicadores, tá? Vem de function, de função. Tá? Então, F significa function, né? Ou seja, é um cálculo de indicador. Porém, eu ainda não sei, né, desses 3 elementos que estão lá na janela de dados, quem é quem aqui na nossa banda de Bollinger. Então, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, ó, o primeiro é o de cima, o do meio é o do meio e o de baixo é o de baixo, né? Então, a gente tende a pensar dessa maneira, né? Acreditando que a sequência aqui dos indicadores é a mesma sequência aqui na janela de dados. Pois bem, se eu passar o mouse aqui em cima, eu tenho o seguinte, olha lá, pessoal, né? Se a gente analisar os valores, deixa eu só pegar aqui uma cor diferente, passando o mouse aqui em cima, eu tenho o seguinte, olha, nesse candle, aqui nós temos a banda de Bollinger passando em torno de 106.600 pontos. Então, quando eu deixo o mouse parado aqui em cima, olha lá, então 106.600 pontos, ok? Então, o elemento de cima, tá? Ele de fato, ele equivale à banda de Bollinger superior. Porém, o elemento do meio, ele passa aqui em torno de 105, 800 e alguma coisa, tá? Se você ficar de olho aqui agora no que eu vou destacar, destacando aqui o elemento central, pessoal, tá? O elemento central, deixa eu só ele calcular aqui a banda de Bollinger. Por algum motivo ele não está calculando. Vamos ver aqui, olha lá. 105, 115, tá? Então, a gente tenderia a acreditar que o elemento do meio é a banda do meio, mas ele está passando em 105, 115, o que corresponde à banda inferior, tá? Enquanto que a banda do meio, que gira em torno aqui de 105 e 800, ela está aqui, na verdade, mapeada como sendo o último elemento da janela de dados, tá? Então aqui, pessoal, nós temos um probleminha, né, de troca, ou seja, a banda de Bollinger do meio, ela está mapeada como o cara aqui de baixo,
Enquanto que a banda de Bollinger inferior, tá? Ela está mapeada aqui como esse cara do meio. Tá? Então, só confirmando, ó, a inferior, 105.100, está passando no meio, a do meio, 105.800, está lá na parte de baixo da janela de dados, e só a banda de cima, 106.600, que está na parte de cima da janela de dados, tá? Então aqui nós temos um problema em que a sequência do que você vê no gráfico geralmente não é a mesma sequência do acesso aos dados no código-fonte do indicador, tá? E por sorte, o código-fonte do indicador, no caso do indicador banda de Bollinger, pessoal, ele é um indicador nativo da ferramenta MetaTrader 5, tá? Então a gente vai pegar aqui nos códigos de exemplos, né? E a gente vai pegar aqui, olha, BB. O que é BB? Significa bandas de Bollinger. Então, quando a gente bater o olho, a gente ainda não aprendeu a programar indicadores, né? A gente vai ter ainda algumas aulinhas sobre programação de indicadores. Mas se você bater o olho aqui no código-fonte do indicador banda de Bollinger, você vai ver o seguinte, olha que interessante. Logo aqui no código-fonte do indicador, na linha 12, nós temos aqui o seguinte, olha, Property Indicator Buffers. O indicador banda de Bollinger, pessoal, ele tem 4 buffers. Aí vocês vão falar, poxa, mas como que ele tem 4 buffers, sendo que só aparecem 3 plotagens no gráfico? Exatamente, tá? Um indicador ele pode ter, exemplo, né, 4 buffers, mas apenas 3 plotagens, tá? Então, o indicador banda de Bollinger é um exemplo aqui de indicadores com, por exemplo, mais buffers do que a quantidade de plotagens. Você pode ter mais buffers do que a quantidade de plotagens. Nunca, né, menos buffers do que a quantidade de plotagens. Mas buffers pode tranquilamente a gente ter mais buffers, ou seja, são arrays, né, onde os dados ficam armazenados, superior à quantidade de plotagens no próprio indicador. Tá? Então, vamos entender quem é quem. Tá? E como que a gente faz aqui o mapeamento dos buffers. Tá? Se nós temos aqui a informação de que nós temos 4 buffers, porém 3 plotagens, eu preciso de imediato saber qual é a sequência da minha plotagem, tá? Porque na hora de acessar o dado do indicador customizado, a sequência, né, do buffer importa na hora de fazer o acesso a ele, ok? Então aqui o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai rolar um pouquinho mais para baixo e a gente vai ver aqui no próprio código-fonte do indicador quem é quem no mapeamento dos buffers, tudo bem? Então olha só que interessante. Aqui no código-fonte do indicador, pessoal, nós temos essa função, tá? Que ajuda a gente a mapear os buffers, tá? Que é o seguinte, ó, plot index set string. Aí nós temos aqui a seguinte informação, olha só. O buffer de número 0, tá? Ele é o quê? A banda do meio. Já o buffer de número 1, tá? Ele é o que, pessoal? Ele é a banda superior, enquanto que o buffer de número 2, ele é a banda inferior, tá? Então, olha só, como que foram mapeados os buffers do indicador bandas de Bollinger? Não precisa de pressa, pessoal, tá? Nós temos aqui a função plot index set string, que ajuda a gente a identificar quais são esses buffers, tá? Nem sempre nós teremos acesso a função plot index set string, tá? Mas sempre nós teremos acesso à função set index buffer, tá? Então, fica a teu critério. Eu acredito que seria mais interessante aprender a olhar direto para a função set index buffer do que olhar para a função plot index set string, porque nós sempre teremos, tá, set index buffer, mas nem sempre nós teremos plot index set string, tá? Então, olha só, pessoal, que interessante. Vamos tentar usar o que nós temos, tá? Então, olhando para o que nós temos a seguinte informação. Aqui no set index buffer, nós temos aqui o primeiro argumento dessa função, tá? 0, 1, 2, 3. E esse argumento é justamente o que, pessoal? É justamente qual é o índice do buffer que nós queremos utilizar dentro de um determinado indicador, tá? Se o indicador pode ter vários buffers, eu preciso saber desses vários buffers quem é quem. Então, aqui nessa função setIndexBuffer, nós temos aqui o código-fonte dizendo para a gente o seguinte, olha, o buffer de número 0, tá? É esse cara que está sendo associado, né, à variável XMLBuffer.
tá? O que significa ML, pessoal? A gente precisa abstrair um pouquinho, né? M significa middle e o L, line, tá? Então, XML buffer, portanto, external, né? Middle line buffer. Já o buffer de número 1, né? Nós temos aqui a seguinte informação: TL buffer. E o que significa TL, pessoal? TL significa top line buffer, tá? Agora, quem é o buffer de número 2? Nós temos aqui XBL buffer, né? Quem seria o B, pessoal? Bottom e o L line, tá? Então, nós temos aqui a seguinte sequência, né? Nós temos que o indicador, né? O buffer de número 0 é o middle line, o buffer de número 1 é o top line, enquanto que o buffer de número 2 é o bottom line. Tudo bem? Portanto, diretamente do código-fonte, eu tenho que a linha do meio é numerada como 0. Top line, a linha de cima é numerada como 1, enquanto que o bottom line, ou seja, a linha de baixo, é numerada como 2. E aí vocês vão falar, poxa, mas essa não é a sequência aqui da janela de dados. Pois é, pessoal, nem sempre a sequência da janela de dados, tá, é a mesma sequência do mapeamento dos nossos buffers, tá? Então, assim, é bom que a gente realmente bata o olho aqui na função setIndexBuffer para a gente fazer o mapeamento, tá? Então, de novo, middle buffer, tá, é o 0, upper buffer, o top buffer é o 1, e o bottom buffer, né, bottom line, aqui é o de número 2. Então, aqui nós temos a informação do mapeamento, né, da sequência dos buffers do nosso indicador, tá? Então, isso é uma complexidade a mais quando a gente trabalha com indicadores customizados. E lembrando que aqui nós temos acesso ao código-fonte, porém, nem sempre nós teremos acesso ao código-fonte, tá? Então, tendo acesso ao código-fonte, a gente pode fazer o mapeamento nós mesmos. Não tendo acesso ao código-fonte, pessoal, aí entra um elementozinho complicador, que é o que a gente chama de tentativa e erro. Tá? Então, no caso de indicadores customizados, o mapeamento dos buffers, eventualmente, pessoal, de fato, vai depender de um processo de tentativa e erro. Ou você pergunta para o desenvolvedor, ou você, né, não tendo acesso ao código-fonte, trabalha no processo de tentativa e erro para mapear quais são os buffers do nosso indicador. Tudo bem? Então, aqui nós temos o exemplo das bandas de Bollinger, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai para o acesso a esses indicadores. Então, no caso, vamos aqui, pessoal, ao indicador, olha, PNYNI, né? Ou seja, Príncipe de Nova York, desenvolvido aqui pela Delta Trader, tá? Então, se a gente analisar o indicador Príncipe de Nova York, que inclusive a gente deve programar esse indicador ao longo do curso, tá? Eu vou colocar ele aqui no gráfico. Primeiro, deixa eu remover o indicador bandas de Bollinger, tá? E agora eu vou colocar o indicador Príncipe de Nova York e nós teremos aqui, pessoal, olha lá, a plotagem do indicador no gráfico. Tudo bem? Então esse é o indicador Príncipe de Nova York e está aí, no caso, plotado no gráfico para a gente. Tudo bem? E aí vocês vão falar, poxa vida, mas ele parece com uma banda de Bollinger? De fato, ele é baseado numa banda de Bollinger, tá? Porém, o indicador Príncipe de Nova York, ele, além de ser baseado numa banda de Bollinger, pessoal, ele tem algumas regras de coloração, tá? Que, digamos assim, pintam o candle de cores diferentes, tá? Então, deixa eu colocar um time frame menor, por exemplo, 5 minutos aqui, pessoal, e vocês vão ver, colocando no gráfico de barras, né? Que nessa nossa regra de coloração, alguns candles, eles são pintados de vermelho ou de lima, né? É porque o nosso esquema de cores aqui não tá legal. Deixa eu tentar alterar o esquema de cores por um esquema yellow on black, e aí vocês vão ver, agora sim, tá? Alterando o esquema de cores, a gente vai ver que esse indicador Príncipe de Nova York, ele além de ser um indicador bandas de Bollinger, ele pinta os candles de algumas cores diferentes. Por exemplo, quando extrapola a banda de cima, dadas as regras do indicador, ele pinta o candle de vermelho, né? E quando extrapola a banda de baixo, ele pinta o candle de verde. Então, para fazer essa magiquinha, digamos assim, do indicador Príncipe de Nova York, percebam que o código-fonte do indicador, pessoal, ele já me indica, olha que interessante, que nós temos 9 buffers e 4 plotagens.
Tá? Então, só para a gente fazer isso daqui que vocês estão vendo no gráfico, tá? Esse indicador Príncipe de Nova York aqui, nós temos, portanto, 9 buffers só para a gente conseguir plotar o indicador Príncipe de Nova York, tá? E além dos 9 buffers, nós temos aqui 4 plotagens. Quais seriam essas 4 plotagens, pessoal? As 4 plotagens, elas são o seguinte, olha, a linha de cima, né, a linha do meio, a linha de baixo do indicador banda de Bollinger e os candles coloridos, tá? Então, a coloração do candle é considerada como uma quarta plotagem no caso do indicador Príncipe de Nova York. Qual é o problema, pessoal? O problema é que, para que seja uma quarta plotagem, esse indicador ele precisa ter um open, um high, um low e um close. Portanto, a gente já está falando aí agora de quê, pessoal? De 4 buffers, só para que você tenha uma plotagem no formato de coloração de candles, tá? Então aqui a gente já está falando de 1, 2, 3, para quem lembra lá o indicador bandas de Bollinger tinha um quarto cálculo, que a gente ainda não chegou nele, né? 4. Aí nós temos aqui 5, 6, 7, 8 e a cor do candle é o 9º buffer aqui do nosso indicador, tá? A gente vai desenvolver esse indicador aqui em detalhes mais para frente no curso, tá? Mas para que vocês entendam que o que me interessa agora é fazer o mapeamento dos buffers, tá? Então eu estou pegando aqui agora um segundo exemplo para a gente poder aprender a fazer o mapeamento desses buffers, tá? Então como que eu mapeio os buffers, pessoal? Para eu poder mapear os buffers, eu vou lá no código-fonte e procuro, quem lembra, pessoal, pela função, né, setIndexBuffer. Então é essa função aqui que me interessa para eu poder fazer o mapeamento dos buffers. E quando a gente chega nessa função, a gente vai ver lá a indexação de 0 até 8, ou seja, um total de 9 buffers, que é a quantidade total de buffers do meu indicador. Então, olhando para todos os buffers, pessoal, quem é quem nesse mapeamento dos buffers, né? ML, Middle Line, tá? TL, Top Line, BL, nós temos aqui o Bottom Line. Aí a gente vem aqui agora para o Open, High, Low, Close, dos candles coloridos pelo indicador. Nós temos aqui o Color Buffer, para saber se a cor é verde ou vermelha, por exemplo, e o Standard Deviation Buffer, que é um parâmetro do cálculo do indicador bandas de Bollinger, tá? Então, assim, se eu quisesse, né, utilizando o indicador Príncipe de Nova York, né, saber qual é a cor de um determinado candle, qual buffer eu deveria chamar para saber qual é a cor do candle, pessoal? O buffer de número 7. Por quê? Porque o buffer de número 7 é o buffer que está mapeado para a cor do indicador. No caso, para a cor do candle, é dentro do indicador Príncipe de Nova York, tá? Então, só para vocês entenderem como que, às vezes, o mapeamento dos buffers, ele de fato demanda você olhar para dentro do código-fonte do indicador e entender quais buffers são mapeados de que maneira, tá? Então, não tem uma regra mágica, tá? Não existe uma documentação para praticamente nenhum indicador customizado. Quem desenvolve indicador customizado não vai fazer documentação. Então, de fato, depende aqui muito do olho do desenvolvedor, pessoal, ser capaz de bater o olho na função setIndexBuffer e olhar aqui na numeração, né, quem é quem, ou seja, qual é o mapeamento que é feito dos buffers para qual variável, tudo bem? Middle line, top line, bottom line, open, high, low, close e o número respectivo daquele buffer que você quer acessar. Isso daí é o que a gente chama de mapeamento dos buffers, ok? Então, feito o mapeamento dos buffers, é que a gente vai agora fazer o quê, pessoal? Aprender a acessar esses buffers mapeados dentro aqui do nosso exemplo, tudo bem? Então, para isso, vamos pegar aqui agora o exemplo do indicador Príncipe de Nova York, porque ele tem uma quantidade grande de buffers, tá? Então, vamos utilizar ele mesmo para a gente aprender a fazer isso daí, ok? Pois bem, tudo começa fazendo o quê? A declaração dos handlers e buffers do nosso indicador, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um PNY handler, inicializo ele como invalid handle, ou handle, tanto faz, né? Alguns usam, outros não, o R aqui no final do handler, tanto faz, tá? Agora, depois que eu declaro aqui o meu handle, eu vou agora declarar os meus buffers, tá? Então, no caso, eu sei
que o indicador Príncipe de Nova York tem, que, pessoal, tem 9 buffers. Só que eu não vou usar os 9 buffers, né? Eu vou usar apenas 8 desses buffers. Por quê? Porque o 9º buffer é o buffer do cálculo interno do indicador de desvio padrão. Tá? Então, aqui no caso, é o tipo do buffer, inclusive eu tenho aqui, olha, Indicator Calculations, é o tipo do buffer, tá? Ou seja, ele é utilizado apenas para cálculos internos do indicador, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui agora, né, double, vou colocar aqui upper buffer, ou top buffer, tanto faz, tá? Upper buffer, tá? Eu vou colocar aqui um middle buffer, vou colocar aqui um bottom buffer, upper buffer, bottom buffer, ok? E fora esses buffers das bandas de Bollinger, eu vou pegar agora o OHLC e a cor do candle do indicador Príncipe de Nova York, tá? Então aqui eu vou colocar tudo no padrão double também, né? Open. Vamos colocar aqui, né? PNY Open, para a gente não confundir com os dados do próprio indicador, tá? Open, High, Low, Close, Color. Então a gente vai colocar aqui Open, High, Low, Close e Color. Tudo bem? Então, com isso, eu tenho agora o quê? Eu declarei as variáveis que irão receber os dados do indicador. Tá? Então, dentro de OnStart, vocês devem se lembrar lá da primeira aulinha, né, que a gente acabou de fazer, sobre acesso a dados de indicadores, tá? Então, deixa eu, inclusive, pegar uma colinha. Vamos colocar assim, pessoal. Vou dar um array set as series para todo mundo que está aqui, para eu poder sempre acessar eles na posição correta, tá? Então, assim, isso é manual, pessoal? É manual. Tá? É trabalhoso? É trabalhoso, mas a gente só precisa fazer uma vez. Então, array set as series, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo aqui, para ficar mais fácil. Tá? E vai ficar mais rápido também. E aqui no final, vírgula, true, ponto e vírgula. Tá? E aí, Ctrl+C, e a gente vai dando Ctrl+V aqui para cima. Beleza? Então, eu inverti a indexação de todos os nossos 8 buffers que eu vou utilizar no nosso, pelo nosso indicador, ok? Então, aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou definir o indicador, PNYHandle, o handle dele, PNY, eu coloquei aqui, pessoal, com underline, agora que eu vi aqui em cima, né? Deixa eu trocar aqui, então, só para manter o padrão, vou colocar assim, PNYHandle, mais. Então, vamos lá. PNYHandler recebe o que, pessoal? É igual a iCustom, né, porque agora é um indicador customizado. A gente vai colocar agora símbolo corrente, time frame corrente, nome do indicador, pessoal. Aí que tá. Né? Se eu quiser importar ele e utilizar ele aqui dentro como resource, aí que eu tenho que fazer o que agora, né, pessoal? Sendo ele um indicador customizado, né, e importar ele aqui como resource. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um resource e vou chamar agora o indicador. Quem lembra aí, né, pessoal, da nossa aulinha sobre como importar recursos? Deixa eu só ver, incluindo recursos, que é a aula 6. Não é isso? Então, a gente vai fazer o quê? Resource, pasta, nome do arquivo. Não é isso? Em qual pasta que ele está, pessoal? Ele está dentro da pasta Indicators. Então, aqui a gente vai colocar Indicators. E qual é o nome do arquivo? Delta, né, pny.deltatrader.ex5. A gente não importa o código-fonte, já importa direto o executável. Tudo bem? Bem, aqui dentro do iCustom, o terceiro argumento, portanto, agora quem que é, pessoal? Qual é o nome do indicador? Eu coloco o nome do indicador só trocando esse barra inicial por dois pontos, indicando, portanto, que eu preciso fazer uso do recurso. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui agora olhando aqui, no caso, os inputs do indicador, tá? Olhando os inputs do indicador, eu preciso passar como parâmetro da minha função iCustom, pessoal, os inputs do indicador PNY, Príncipe de Nova York. Detalhe, exatamente na sequência em que eles aparecem. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Para ficar mais rápido, eu vou copiar os inputs direto do indicador, tá? Vou colocar aqui um comentário desses inputs e vou colocar os períodos aqui, né? No caso, período 20, desvio 0
e no caso deviation, ou seja, né, deslocamento 0, desvio 2, tá? E com isso eu dou um ponto e vírgula, e aquela famosa conferência no final, né? Se o handler for diferente de invalid handle, né? É sinal, é porque tudo deu certo, é porque deu certo, vamos colocar assim, ok? E agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai finalmente copiar os buffers do indicador, né? Então, como que eu copio os buffers do indicador? A gente usa a famosa função copy buffer, tudo bem? E aí a gente coloca o nome do handle, né? PNYHandler, né? Qual é o número do buffer? Agora é que vem, pessoal, a junção das duas coisas, tá? Deixa eu só colocar aqui as telas agora separadas para a gente poder entender exatamente o que a gente está fazendo, tá? Bem, aqui embaixo, do lado direito da tela, nós temos o código-fonte do indicador Príncipe de Nova York, ok? Nem sempre nós teremos acesso a ele, mas no caso aqui nós temos, e nós aprendemos como fazer o mapeamento, né, do código-fonte, utilizando aqui a função setIndexBuffer, tá? Lembrando que esses daqui são os números dos buffers, né? E, digamos assim, o que eles representam, né? Para quais variáveis eles são copiados, ok? Então, aqui a gente fez o quê? A gente mapeou os buffers do indicador Príncipe de Nova York, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Se eu quiser copiar, né, o buffer de cima do indicador banda de Bollinger, né, do indicador Príncipe de Nova York, aqui para o meu robô, digamos assim, para o meu programa na linguagem MQL5, eu preciso agora fazer o quê? Eu vou copiar o buffer do indicador Príncipe de Nova York, vírgula. Qual é o número do buffer superior, pessoal? Tá aqui, ó, né? Top line buffer, ele é numerado como o número 1. Não é isso? Qual é a posição inicial de onde eu quero os dados? 0. Quantos dados eu vou querer? Deixa eu lembrar, colocando aqui, pessoal, né? Bars to copy, que a gente sempre está utilizando, no nosso exemplo 5, né? Então, quantas barras eu vou querer? 5 barras a serem copiadas, não é isso? E para onde eu quero que esses valores sejam copiados? Para o meu buffer chamado upper buffer. Tudo bem? Então, aqui eu fiz o que, pessoal? Eu copiei o buffer de número 1 do indicador banda de Bollinger, do indicador Príncipe de Nova York, para a minha variável upper buffer, para o meu buffer upper buffer. Lembrando que o número 1, pessoal, eu sei que ele representa o buffer de cima da banda de Bollinger, porque aqui no mapeamento eu tenho que o TL significa top line buffer. Tudo bem? Então, continuando aqui, pessoal, né? Então, vamos agora copiar o indicador do meio. Vamos colocar assim, copy de 2, né? Para ficar tudo mais padronizado. Qual é o buffer que representa o buffer do meio do indicador Príncipe de Nova York? O buffer de número 0. Então, aqui eu coloco 0, né? E eu vou copiar esses dados para qual variável? Para o meu array chamado middle buffer. Tudo bem? Então, de novo, pessoal, o 1 é o buffer de cima, enquanto que o 0, né, ele é o buffer do meio. O 1 está aqui, o 0 está aqui. O 1 representa o top line, o 0 representa o middle line. Então, eu já mapeei 2 dos nossos 8 buffers desejados. Tudo bem? Continuando, pessoal. Vamos colocar agora um Ctrl+C, Ctrl+V. Copy de 3, né? É igual agora sim. Eu quero copiar o bottom buffer, tá? E qual é o número do bottom buffer, pessoal? O número do bottom buffer, se a gente olhar aqui no nosso mapinha, né, é o número 2. Então, aqui agora eu preciso colocar o número 2 para indicar que eu quero copiar o buffer de número 2 lá do meu indicador. Então, aqui eu troco de 1 para 2, tá? Estou fazendo o quê, pessoal? Simplesmente mapeando, né? Quem que vai ser agora o próximo a ser copiado? O PNY high, ou seja, quem é o preço de máxima, pessoal, né? Perdão, né? Open, high, low, close. Vamos colocar na sequência aqui que é mais fácil. Open, high, low e, por fim, close. Então, qual é o número que representa o open? Tá? O número que representa o open é o número 3. É o número que representa o high, o 4. O número que representa o 5, low. E o número que representa o close, 6. Então, aqui na sequência, eu coloco open, 3, high, 4, low, 5 e close, 6. Só vai ficar faltando agora quem, pessoal? O buffer de cor,
que é o buffer de número 7. E eu copio esses dados para a variável pny_color, tudo bem? E agora, só para não repetir as variáveis, 5, 6, 7, 8, beleza. Então agora, pessoal, eu fiz o que? Um mapeamento dos meus buffers, tá? Ou seja, dentro do código do meu programa, os meus buffers estão mapeados, tá? Tendo como referência aqueles buffers que foram mapeados dentro do código-fonte original do indicador que nós estamos utilizando, ok? Do indicador personalizado que nós estamos utilizando. Então, esse mapeamento, pessoal, ele é fundamental para a gente poder trabalhar com os dados corretos, tá? E, de novo, na maioria dos indicadores customizados, né, nós não temos nenhuma documentação nesse sentido. Então, esse mapeamento de qual buffer copiar e qual é o número correto daquele buffer, a gente tem que fazer de forma manual. Tudo bem, pessoal? Ou tendo acesso ao código-fonte de forma manual, ou não tendo acesso ao código-fonte, pessoal, e também não tendo uma ajuda do desenvolvedor original do código-fonte, né, via tentativa e erro. Tudo bem? Então, agora, se a gente compilar, a gente vai ver que o nosso código-fonte não tem absolutamente nenhum erro, tá? Então, para a gente poder terminar a execução do nosso programa, eu vou dar simplesmente um print, tá, aqui na tela. O seguinte, ó, print, vamos colocar o seguinte, valor superior da banda é igual a, e agora, se eu copiei corretamente, eu vou colocar o upper buffer e eu vou colocar agora o número 0 para dar para a gente o valor corrente, né, do valor superior da banda de Bollinger, tá? Então, compilo. Depois que eu compilo, eu vou agora copiar isso aqui para a pasta correta. Então, vamos lá. Copiando isso aqui para a pasta correta. Agora sim, atualizando. E vamos tentar capturar essa informação aqui, pessoal. Vamos lá. Que é o valor da banda superior, algo em torno de 105, 915, 917. Então, rodando, está lá o valor, pessoal, 105, 910. É o valor superior da banda, portanto, corretamente calculado. Tudo bem? Então, assim, aqui o indicador não está pintado, nem de vermelho nem de verde, então não faz muito sentido a gente buscar aqui o Open, High, Low, Close, né? Apesar de que ele pode estar sendo calculado, mas enfim, pessoal, não faz sentido, porque o candle não está pintado. Tudo bem? Muito menos a variável de cor, né? Mas pelo menos a gente aqui mapeou corretamente, só da gente imprimir o valor superior, a princípio já vemos que está correto esse nosso mapeamento. Tudo bem? Então assim, pessoal, é assim que a gente copia, né, dados de indicadores personalizados, lembrando que para fazer isso, né, quando o indicador ele é personalizado, nós temos aqui que lembrar de fazer a importação do indicador como resource, né? Na hora de fazer a definição do handle do indicador, lembrar de converter a pasta para resource, utilizando dois pontos, tá? E por fim, pessoal, na hora que a gente for utilizar os buffers, a gente precisa de fato fazer o mapeamento de cada um dos buffers do nosso indicador, tá? De preferência, tendo acesso ao código-fonte, fica realmente mais fácil. Do contrário, a gente faz via tentativa e erro de forma manual, ok? Então, é assim que a gente trabalha com dados de indicadores customizados. E por hoje é só. Obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.